Amados pais, é uma grande alegria podermos estar juntos nessa tarde. Estamos juntos diante do nosso Deus e Pai, daquele que é verdadeiramente Pai e daquele que deseja fazer de nós pais com realidade, pais cheios de vida. É muito importante que nós, nesse momento, nós nos coloquemos diante do Senhor. Tocar no coração dele ao longo dessa comunhão, para que ele também toque em nossos corações. Possamos sentir o que o Senhor sente e possamos ver o que o Senhor vê. Principalmente nesses momentos que antecedem sua volta, nós sabemos que o desejo de Deus no que diz respeito à salvação de nossa casa é um sentimento bastante intenso. Isto é salvação para nós, salvação também para os nossos filhos. Eu falo isso em todos os níveis, porque sempre devemos ter o coração de buscar a salvação, até que a salvação se complete em todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Mas quando estamos falando sobre a questão de nós sermos pais, isso implica no relacionamento com os nossos filhos. E Deus realmente se preocupa, se interessa, Ele se importa muito com esse nosso relacionamento com os nossos filhos. Por quê? Porque conforme o tema que nós divulgamos, pais e filhos, irmãos e companheiros na jornada para o reino. Essa é a realidade que Deus quer para nossas casas, para nossas vidas. E o Senhor, nesses tempos finais, está dando para nós essa oportunidade, no meio dessa pandemia, criando as situações para que nós possamos nos aproximar dos nossos filhos, criar laços, para que sejamos irmãos e companheiros nessa jornada. E é muito importante nós sempre nos colocarmos debaixo da luz da palavra de Deus. Porque antes de querer que alguém seja transformado, nós precisamos desejar que Deus nos transforme. Nós, os pais, sermos os primeiros a serem transformados. Então, nós temos que fazer uma pergunta. Nesse período, nesses últimos 1 ou 2 anos, que mudança nós tivemos para melhor como pais? Nós não estamos aqui simplesmente vivendo, mas a transformação deve ser algo constante em nossas vidas. Mas sabemos que um relacionamento tem 2 lados. E nós precisamos cuidar do nosso lado. O nosso lado é a nossa responsabilidade. O lado dos filhos é a responsabilidade dos filhos. E é claro, nós entregamos para Deus. Mas a questão é, nós mudamos como pais ou não? Ou permanecemos sendo os mesmos ao longo dos anos? Se permanecermos sendo os mesmos ao longo dos anos, nós não crescemos como pais. É muito importante o nosso crescimento e desenvolvimento como pais. Isso implica daí nas nossas mudanças. Meu desejo é que todos nós sejamos transformados.
possamos nos tornar pais melhores, pais segundo Deus, segundo o coração de Deus. Isso é o que Deus também quer. Esse versículo que foi lido, Atos 2:39, diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Esse versículo é um versículo muito importante, porque nesse versículo o Senhor diz para nós: a promessa que eu dei para você é também para os seus filhos. E essa é a percepção que todos nós devemos ter. Toda vez que eu recebo uma promessa, toda vez que eu recebo uma porção, eu devo sentir: isso não é somente para mim, mas também para os meus filhos. Porque é isso que está escrito aqui em Atos 2:39. Isso também é confirmado por Deuteronômio 29:29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então nós podemos ver que todas as revelações pertencem a nós, porque quando Deus revela algo é porque Ele deseja dar, mas não somente a nós, mas também a nossos filhos. Então esse sentimento, nós e a nossos filhos, deve ser um sentimento que deve se fortalecer dia após dia. Isso faz com que nós vejamos as coisas de uma maneira diferente. E é dessa maneira que Deus nos chama para a nossa responsabilidade e função de pais. Toda vez que eu recebo algo, eu devo sentir: isso é para mim e para os meus filhos. Isso quer dizer que o que eu ganho eu tenho que transmitir para a próxima geração. Porque essa é a responsabilidade que Deus está nos dando. E eu quero dizer, amados pais, isso vale para os filhos de todas as idades. Nas comunhões com os pais, muitas vezes, nós vemos pais trazendo seus problemas e as suas situações, dizendo: no passado eu não soube cuidar dos meus filhos, hoje meus filhos já estão grandes e agora já é mais difícil. É fácil para aqueles que têm filhos pequenos, mas eu quero dizer para vocês, amados pais, que a salvação de Deus vale para todas as idades. Por maior ou mais velho que seja seu filho, Deus quer salvar. O sentimento de Deus não muda. Por isso você deve ter esperança. Você precisa tocar no coração de Deus. Você olha, Êxodo 12:29, quando foi instituída a questão da Páscoa por causa da 10ª praga, da morte dos primogênitos. É que diz: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Esse versículo, na versão revista e corrigida, diz: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere.
e todos os primogênitos dos animais. Então, aquela questão da morte dos primogênitos valia para todas as idades. E a salvação naquela noite da Páscoa valia também para todas as idades. A promessa da salvação de Deus não é somente para quando é criança. A promessa da salvação de Deus é para todas as idades. Isso é que está no coração de Deus. E para Deus não há impossível. Por pior que seja a situação, os pais nunca devem perder a esperança da salvação de seus filhos ou de que seus filhos se voltem para o caminho do Senhor. Mas é claro, nós precisamos guardar um princípio. Devemos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Em Provérbios 22:6 há um versículo muito conhecido que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Aqui fala de ensinar a criança. Na verdade, vale para todas as idades. Vale para os nossos filhos. Ensinar no caminho que deve andar. Ensinar é educar, treinar, instruir. Mas uma visão nós precisamos ter. Qual o caminho? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Qual o caminho? A resposta está em João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É ensinar a criança a andar no Senhor. Nós não damos para os filhos uma série de regras. Nós damos para os nossos filhos uma vida, uma pessoa, que é a pessoa do Senhor. E é claro, eu devo estar nesse caminho, eu devo andar nesse caminho. Se eu não ando nesse caminho, como vou ensinar meu filho a andar no Senhor? Isso é algo vivo, não é uma questão de doutrina ou método. Eu devo conduzi-lo pela mão, um caminho que é de sabedoria, de vida, de justiça, de entendimento. Nossa função não é dar uma religião para os nossos filhos. Se nós damos uma religião para os nossos filhos, nós falhamos. Nós damos uma pessoa, que é o Senhor. Mas dar a pessoa do Senhor, eu tenho que ter essa pessoa. Eu devo saber andar nos caminhos do Senhor. Andar no Senhor, andar no Espírito. E aí, falar para os filhos. Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Aqui diz para o filho, ouve, mas para o filho ouvir, o pai tem que ensinar, a mãe tem que instruir. Esse é um versículo que nos mostra a responsabilidade dos pais, do pai e da mãe. Existe a porção que cabe aos pais e existe a porção que cabe às mães. Por isso, os pais devem ter cumplicidade diante do Senhor.
devem ter uma só visão, um só encargo. Por quê? Porque o que eles falarem deve transmitir essa pessoa, não uma religião. Nós falhamos muitas vezes no passado, porque nós transmitimos religião. Mas não é religião que irá salvá-los. E é importante os pais ensinarem, instruírem os filhos. Isso quer dizer gastar tempo com palavras de vida, palavras saudáveis. E Provérbios 19, 27 diz: filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Por isso, diante do Senhor, esse encargo da salvação dos nossos filhos deve ser um encargo bastante pesado, denso. Nós precisamos dar uma direção espiritual para os nossos filhos, não métodos, maneiras. Ensiná-los a tocar a essência, ensiná-los a tocar no espírito, conversar com eles. Mesmo a questão das mensagens que ouvimos. Nossos filhos compreendem realmente as mensagens? Muitas vezes, depois de ouvirmos uma palavra, alguns irmãos vêm pedir ajuda. Dizem: irmão, eu ouvi, mas eu não sei se eu toquei. E aí nós sentamos e passamos a ter comunhão. E aí nós passamos a perceber que muitos irmãos veem somente a superfície, tocam somente a superfície, não tocam na profundidade das palavras. A necessidade de nós mergulharmos na palavra. Não podemos ficar na superfície. Você já conversou alguma vez com seus filhos perguntando o que você compreendeu a esse respeito? Que lição você aprendeu dessa mensagem? Nós precisamos aprender a tomar a palavra para aplicar para nós. Uma palavra forte que um dia ouvi de um servo de Deus é que nós precisamos aprender a tomar a palavra contra nós. Isso quer dizer o quê? Todos os pontos em que nós temos falha e a palavra ilumina, eu devo fazer com que essa palavra venha contra mim para destruir as minhas fortalezas. Contra meu ego, contra as minhas posições, contra minhas convicções que vêm da tradição dos homens. Porque o que nós precisamos é Deus e a palavra de Deus. E nós também já no passado compartilhamos com os pais que nós devemos aprender esses tempos finais. Por quê? Esses são os tempos em que o Espírito vai agir para a salvação dos nossos filhos. Isso está em Malaquias 4, versículos 5 e 6. É no finalzinho do Velho Testamento. Que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, podemos ver que nessa palavra nos é dito que nos tempos finais haverá uma obra do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E isso é muito importante que a gente veja, e nós temos que aproveitar a oportunidade, porque Deus vai fazer essa obra, e nós temos que cooperar com o Senhor.
E é claro, nós vamos ver no final dessa comunhão, o mundo hoje está caminhando para uma situação em que os pais não se importam com os filhos, nem os filhos se importam com os pais. Mas porque Deus hoje quer salvar a nossa família, Deus irá operar em cada casa, cada família. Esse é um versículo chave para a nossa oração a Deus. É uma oração chave para a nossa intercessão a favor da salvação de nossas casas. Onde não somente os pais se importam com os filhos, mas também os filhos se importam com os pais. Isso é uma realidade. Aqui, Malaquias 4 se refere à segunda vinda do Senhor. Isso é uma realidade também que ocorreu na primeira vinda do Senhor. Em Lucas 1, 16 a 17, diz: e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, falando do ministério de João Batista. E irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Você pode ver o ministério de João Batista preparando o caminho do Senhor. Hoje, nós devemos ser os João Batistas, preparando o caminho da volta do Senhor. Aqui fala de converter o coração dos pais aos filhos. E também converter os desobedientes à prudência dos justos. Isso é mais aplicado aos filhos, porque problema de desobediência. E habilitar para o Senhor um povo preparado. É assim que Deus prepara um povo para a sua volta, começando dentro de casa. Nós sabemos hoje que as ideologias estão aí e dividem os pais dos filhos, filhos dos pais. Mas se todos se converterem ao Senhor, haverá uma reconciliação. E você sabe, esse coração nosso, a favor dos nossos filhos, não deve ser um coração somente quando a coisa fica ruim, ou somente quando tem um problema. Se hoje os seus filhos estão bem diante do Senhor, você ainda deve continuar a ter esse coração, a ter essa oração, a ter essa intercessão. Eu quero mostrar isso no livro de Jó. Você sabe, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, não é? No tempo. Não é na ordem da Bíblia, dos livros da Bíblia, que começa com Gênesis. Mas o livro de Jó é da época de Abraão, talvez um pouquinho antes. Então, o primeiro livro. E aqui tem um princípio muito importante, que esse primeiro livro da Bíblia, escrito no tempo, primeiro escrito no tempo, começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, nesse primeiro livro da Bíblia, nos é mostrado o que Deus deseja de um homem. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aqui diz, no versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E olha, e esses filhos e filhas tinham um bom relacionamento entre si. Olha o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Está vendo? Uma família maravilhosa, os filhos, um relacionamento entre eles maravilhoso. O versículo 5 diz: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava o Jó a seus filhos e os santificava. Então, o turno do dia de seus banquetes significa que sempre, de tempo em tempo, um deles convidava os outros.
Mas olha só o que Jó fazia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Então olha o coração dele, os filhos deles estavam bem, mas olha o coração dele. E ainda dizia, aqui diz ainda, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Ele oferecia holocaustos por cada um de seus filhos. Pois dizia, olha só, talvez, preste atenção, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção a essa porção, amados pais. Ele diz, talvez. Mas olha só a intercessão dele. Ele intercedia por um talvez. Ele não tinha visto nada, e ainda mais, blasfemado contra Deus em seu coração. Quer dizer, os filhos não estavam pecando abertamente, mas talvez tenham blasfemado contra Deus em seu coração. Você vê o tipo de preocupação e encargo? Blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então isso mostra um encargo pelos filhos, não importando a condição, se estavam bem ou se não estavam bem. Se tinham feito coisas ruins ou não. Ele diz, talvez não tenham feito coisas ruins, mas no coração tem problemas. Aí vemos a importância da intercessão dos pais pelos filhos. Era assim que Jó fazia a intercessão. Amados pais, o que nós queremos para os nossos filhos? O que nós semeamos neles? Nós podemos prestar contas dessas vidas? Talvez você diga não. A resposta para tudo que você pergunta, Miguel, é não. Mas hoje nós temos a chance de ter um novo começo. Diz, a partir de hoje vai haver mudança. Porque eu vou mudar. Se eu não fazia, eu vou fazer. Que tipo de viver nossos filhos têm? Eles agradam ao Senhor? São vidas que o Senhor confiou a nós. Uma vez, eu li, agora não me lembro o nome do autor, era um servo de Deus que dizia o seguinte: o coração de Deus para conosco, os pais, quando Ele nos dá um filho. Deus quer falar para nós o seguinte: agora eu vou enviar uma vida para essa terra e eu quero que essa criança, essa vida aprenda. Daí olhando no mundo, procurando quem pudesse ensiná-los. E eu escolhi você para ser o pai dessa criança. Agora, você vai instruí-lo. Em tudo que eu falar a você, você vai dar a ele o seu amor. Você terá muito trabalho com ele, mas o trabalho não será em vão. Dê a ele o que eu quero dar.
Foi assim que Deus escolheu seu filho e deu a você. Foi assim que você foi escolhido para ser o pai de seus filhos. É muito importante, então, nós vemos que o viver de nós, os pais, é muito importante para o futuro de nossos filhos. Isso está em 1 Coríntios 7,14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Aqui, ele está falando do marido e mulher. Mas há um princípio aqui, que o cônjuge incrédulo é santificado no convívio do cônjuge que crê. Não significa santificado no sentido de que tem agora a vida de Deus, não. Mas é uma pessoa separada, diferente dos demais. Por quê? Porque tem em casa uma pessoa que pertence ao Senhor. E que tem um viver diante de Deus. Isso quer dizer que dentro dessa casa existe alguém que vive pelo Espírito, que conhece a Deus, que fala a verdade. Então essa pessoa que convive é uma pessoa santificada, porque os outros não têm essa chance, essa oportunidade. E aqui diz: de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, conviver com alguém que crê no Senhor, que confia no Senhor, é uma grande bênção. É algo que faz bem. Se nós, como pais, vivemos como pessoas que realmente creem no Senhor, os nossos filhos são santificados, porque eles podem ver algo que os outros não têm oportunidade de ver. Essa obra do Espírito também é mostrada em 1 Pedro 1,2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, então, podemos ver eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, quer dizer, que o Espírito faz uma obra de santificação, faz uma obra de separação, para que a pessoa um dia receba a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está vendo a importância do convívio com alguém que crê no Senhor? Nós sabemos que vivemos agora num tempo de iniquidade, em que a iniquidade está se multiplicando e por isso o amor está se esfriando. E essa iniquidade está operando de uma maneira oculta. Nós sabemos a obra do inimigo, a obra de anticristo. 1 João fala dos anticristos. E aí, mostra o quê? Que essa ação do inimigo está criando pessoas com características terríveis. Em 2 Timóteo 3,1, falando que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Mas por que os tempos seriam difíceis? Ali 3,2 diz, pois os homens serão por causa do próprio homem. Então nós precisamos perceber que hoje, nós e nossos filhos estamos
vivendo numa sociedade, num ambiente onde a iniquidade opera. Uma situação que quer nos afastar de Deus. Daí quando no 2 Timóteo 3,2 fala, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então nós podemos ver, hoje estamos vivendo um mundo que produz homens assim. E o ponto é o seguinte, o primeiro ponto que diz aqui, os homens serão egoístas, isso quer dizer, amantes de si mesmo, irão amar a si mesmos. Amar a si mesmo significa o quê? Amar a si mesmo significa dar importância somente para si, se colocar no trono. Não é isso que nós vemos hoje? Cada um se acha o dono do mundo. Mesmo essas minorias que estão erradas, se posicionam como se fosse o centro do mundo. A questão de amar a si mesmo não dá chance para amar a Deus e amar as demais pessoas. É o que encabeça a lista. Quando a pessoa passa a amar a si mesmo, passa a ser também tudo aquilo que vem depois. Amante do dinheiro, jactancioso. Por que amante do dinheiro? Porque eu quero para mim, avarento. Daí jactancioso, tal. Nós podemos ver uma série de coisas terríveis. Os homens orgulhosos, arrogantes, não é? Desobediente aos pais. Por quê? Porque eu sou o centro do mundo, eu que estou no trono. Ingratos, isto é, sem gratidão. No versículo 3 fala, de 2 Timóteo 3,3, desafeiçoados, sem afeição natural. Tem uma tradução que fala, que diz, sem amor familiar. Significa não tem amor dentro de casa. Implacáveis. Implacáveis são as pessoas que não conseguem chegar num acordo. Não consegue chegar a um pacto. Olha só, tudo isso é o que está acontecendo hoje no mundo. Mas por que o homem se torna assim, amante de si mesmo, tudo? Porque realmente não conhece o Senhor. E ainda mais o que é mais terrível de todos, é o que está no versículo 5, que diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, tem forma de piedade, aparência boa, negando-lhes, entretanto, o poder, mas não tem conteúdo. E essa é a pior situação de todas. Porque vive uma mentira. As outras situações você consegue ver. Essa situação que está no versículo 5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, é pior forma. Por quê? Só tem aparência. E nós sabemos que muitos filhos se rebelam, muitos filhos não querem andar no caminho de Deus, e quando nós vamos perguntar para eles a razão, eles dizem, porque eu estou vendo como meus pais vivem. Só falam.
não têm nada daquilo, eles não vivem nada daquilo que falam. Nós precisamos ver, pedir para que o Senhor nos salve, de que nós, os pais, não sejamos a pedra de tropeço para os nossos filhos. A nossa maneira de viver dentro de casa não seja a razão dos nossos filhos se afastarem de Deus. Se você perguntar, mas ainda dá tempo? Dá. Porque se você mudar, os filhos verão, meus pais mudaram. Alguma coisa os fez mudar. Por isso, a importância de termos tal visão. Nós estamos indo aqui, chegando nessa palavra, estamos tocando a raiz do problema. Precisamos compreender que o inimigo é muito sutil, que o inimigo facilmente nos engana. Você sabe que na Bíblia, né, o inimigo é apresentado de diversas maneiras. E tem duas maneiras que chamam a atenção. 1 Pedro 5,8 nos mostra o diabo como leão que ruge, né? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso é algo que nos ataca, então a gente vê, é visível. A Bíblia não diz de leão vir nos enganar, mas tem uma outra maneira de Satanás se manifestar, é ser a serpente. Mas aí sim, nos mostra que o inimigo, como serpente, vem nos enganar. Como leão, ele vem para devorar, mas como serpente vem para enganar. Gênesis 3:1 diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. Tá certo? Então, olha só. Serpente entra para enganar. E Isaías 27:1 diz, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Aqui nos é mostrado Satanás como dragão e como serpente, mas preste atenção, serpente veloz e serpente sinuosa. E em 2 Coríntios 11:3 nos é dito, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Novamente é a serpente que vem enganar. Nós estamos vendo 1 e 2 Timóteo. E esses livros nos falam de degradação. Por isso o Senhor nos mostra, nos está dando a vacina por meio de 1 e 2 Timóteo. Como que penetram nas casas? Como as serpentes? 2 Timóteo 3,6 fala, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Nós temos que fazer uma aplicação espiritual desse versículo. Os que penetram sorrateiramente nas casas, penetram como serpente. Se um leão entra na casa, todo mundo vê. Mas uma serpente entrar na casa, ninguém percebe.
E aqui fala de cativar mulherinhas, fala da mulher que é a parte mais frágil. Isso quer dizer, a serpente entra na casa e vai atacar aquele que é mais frágil dentro de casa. E esses que são mais frágeis são aqueles que dão abertura, criam condições. Porque aqui fala de mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Quer dizer, alguém que dá oportunidade para Satanás entrar. Essas palavras são de advertência. E aí nós sabemos que contra tudo isso nós temos a palavra de Deus, não é isso? Nós temos o nosso viver. E aí eu quero mostrar algo para os irmãos. O que acontece no mundo de hoje? Pais e filhos vivem debaixo do mesmo teto, mas não se importam um com o outro. Pais procuram satisfazer o desejo dos filhos, porque não gastam tempo com os filhos, tem problema na consciência. E cultiva nos filhos o sentimento de que eles são o máximo, nunca são contrariados. Então os filhos aprendem a ser egoístas, aqueles que amam a si mesmos, abrindo a porta para a degradação. Não lhes dão responsabilidade, não permitem que sofram. Então, se tornam avarentos por quê? Porque ele quer ganhar tudo de uma maneira fácil. Eu quero tirar disso aqui, e aí vende todas aquelas coisas. Tudo que a carne almejava sempre foi dado. Então a carne foi alimentada. Porque muitos pais subornam os filhos com presentes. Não corrigem, não disciplinam, não dão referência. Mas qual é a maneira de irmos contra isso? No versículo 10, Paulo fala para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Aqui, amados pais, existe um segredo. Preste atenção o que Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, tens seguido de perto. Preste atenção. Meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Não é só ensino. E é aqui que nós muitas vezes falhamos. Nós queremos passar um ensino. Passar só o ensino é uma religião. É passar letra, é passar doutrina. Aqui, quando Paulo fala, ele está falando para o Timóteo, mas ele está falando, tem que seguir perto tudo isso, porque todas essas coisas estão conectadas. Se eu creio na palavra de Deus, se eu creio no ensino da Bíblia, eu tenho um procedimento, um viver condizente com o ensino. As pessoas podem ver o meu procedimento. E também as pessoas podem ver que o propósito da minha vida é de acordo com a palavra de Deus. Então tudo está baseado nesse ponto. Você crê ou não crê na palavra de Deus? Na palavra que está sendo dada, ministrada a nós. E essa palavra faz com que no meu viver eu manifeste fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, o que os nossos filhos têm que ver em nós? Não podem ver somente ensino, eles têm que ver em nós ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança,
inclusive as perseguições que sofremos por amor ao Senhor. Isso é um pacote, é uma coisa só, unida. Daí nossos filhos podem ver, nossos pais realmente creem nessa palavra, porque vivem segundo essa palavra. Eles têm essa palavra como propósito de suas vidas, e em suas vidas conseguimos ver fé, conseguimos ver longanimidade, conseguimos ver amor, conseguimos ver perseverança, conseguimos ver como eles sofrem por amor ao Senhor. E também conseguem ver esse Senhor que liberta, que dá força. Esse é o tempo de praticar essa palavra. Se no nosso viver nós manifestamos isso, não tem um filho que não será comovido. Porque ele verá uma realidade. Tocará em algo vivo e real. E aí, pelo fato de ter convívio conosco, eles serão santificados e terão as suas experiências com o Senhor. É possível viver isso? É. Se hoje nós podemos viver por tantas coisas desse mundo, por que não podemos viver isso por amor ao Senhor e por amor à nossa família? Tudo está num ponto. Se cremos de verdade ou não naquilo que nós ensinamos. Se nós cremos, nós vivemos. Claro, nós temos falhas. Mas também nós falaremos para os nossos filhos. Foi uma falha. Mas nós estamos testificando daquilo que verdadeiramente tem valor. Amados pais, nós recebemos muito do Senhor ao longo de tantos esses anos. Chegou o momento de nós aplicarmos aquilo que nós recebemos. E isso será para a salvação de nossas casas e de nossos filhos. Amém? Então, são essas palavras que eu recebi do Senhor para a comunhão dessa tarde. Que o Senhor abençoe a todos vocês, amados pais, nessa sagrada missão de pais para a salvação dos filhos. Jesus é o Senhor. Amém.